eu acho que você é a melhor pessoa ali pra explicar a parte do, porra, não acreditava em nada e aconteceu tudo que eu falei pra você. Sim. Não, 100%. Porque, de fato, assim, por mais que eu era descrente sobre o tarô, vamos dizer assim, eu também não fui ignorante a ponto de dizer, isso não vai acontecer. Eu ouvi de coração aberto o jogo que você fez e falei, pô, beleza, vamos observar a partir de agora. E, cara, é porque foram muitos detalhes, né? Foram muitos detalhes e todos que eu guardei na minha cabeça, assim, falei, pô, será que essas paradas todas vão acontecer? Todas elas aconteceram. Coisas boas, coisas ruins também. Porque, bom, cara, é muito louco. É muito louco porque coisas até que, inicialmente, né, vamos falar aí sobre uma carta lá que era bem básica, que era, acho que do urso, da troca do não sei... Da raposa. Não, a da raposa é do estratégico, não era? Foi, do estratégico. Então, mas teve a questão lá do urso que meio que um ciclo estava se encerrando e um outro iria começar, algo do tipo. Naquele momento, eu tava olhando achando que era a questão da gestão, que eu era gestor e, pô, eu tava bem com aquilo, só que agora eu ia, sei lá, ia começar no hype, uma nova profissão e tal, mas... Olhando agora para aquele momento, falando especificamente dessa carta, talvez aquilo estava dizendo sobre o ciclo do flow. Sim. Tá ligado? Sim. O meu ciclo do flow ali se encerrou e eu tava totalmente grato com tudo que aconteceu ali. Eu não tinha mais, e eu lembro que você, quando expressou aquela carta pra mim, falou que poderia dizer que, tipo, tava encerrando algo, iria começar algo novo, mas que eu estava muito satisfeito com aquilo que aconteceu. E quando acontece a minha saída do flow, eu começo a pensar, pô, eu acho que era sobre isso e não sobre aquilo. Sim. Então é aquilo, né, cara? Você tem que ficar atento também, porque por mais que muitas coisas aconteceram, às vezes você acha que é uma coisa e às vezes é outra. E aí vamos à principal carta, Sim. que é a carta que, pô, ela acabou comigo, pô. Porque ela simplesmente, lá em outubro ou novembro, eu não lembro, foi no final do ano passado, ela me fala que uma pessoa iria aparecer na minha vida que seria muito importante pro projeto. E não, eu fui bem específica. Eu falei, ó, um homem vai aparecer na sua vida e vai te ajudar muito e vai acreditar ali no seu projeto ali, igual você acredita. E a gente colocou, na hora a gente foi conversando, a gente colocou várias pessoas que Sim. poderiam ser e no final não era nenhuma. Nenhuma E eu delas. falava assim, aí você falava uns nomes, eu falava, acho que não é não. Eu acho que é uma pessoa ainda que você não conhece, que ainda vai aparecer na sua vida. Dito e feito, né? Quando aconteceu, rapaziada, eu simplesmente mandei uma mensagem pra Nath e falei, Nath, tu é uma bruxa! Que bruxaria é essa, Nath? Eu contei essa história pro Lucas aqui e é inacreditável, cara. É inacreditável. E assim, você estando aqui e contando isso, mostra que não é mentira essa história que eu contei pro Lucas, que eu contei que, inclusive, eu já falei pra ele, Betão, com certeza é você essa pessoa. Eu contei pra ele recentemente, tá ligado? Eu esperei, hoje o Betão é meu sócio aqui no projeto, eu esperei o tempo passar pra contar isso pra ele também, porque a história é tão inacreditável que se eu falo logo de cara, parece que eu tô querendo forçar a barra. Sim. Tá ligado? Falei, pô, deixa rolar. Contei pro Lucas logo, acho que no primeiro mês que eu tava aqui no estúdio, mas eu falei, Lucas, não conta essa parada pra ninguém, vamos deixar quieto, porque o amanhã a Deus pertence. Só que, cara, não tem como, Nath, o bagulho E é as coisas muito surreal. vão se encaixando, assim, você fala, quando cai a ficha, você fala, meu Deus, é verdade isso. E assim, eu acho que o seu foi com muita base também nas cartas e na astrologia que eu tinha te mandado, porque eu fiz a astrologia ali de quase todo mundo, mas eu não explicava, eu falava, vai ler texto. Mas tava também encaixando tudo isso da sua parte também no flow, tipo, de iniciar um novo ciclo, principalmente depois do seu aniversário, né? Que vinha um novo ciclo e veio o Hype Talks logo em seguida, né? Tipo, um projeto que era muito seu sonho, mas que era um segundo plano. Uhum. Você tinha o seu primeiro plano ali, que era ser o consultor ali, e depois esse seria o seu segundo plano, e falava isso nitidamente também na astrologia, e a gente, nossa, não acredito. Eu fico surpresa até hoje com a minha. Toda vez que eu leio, eu falo, nossa, não acredito. E tem cartas ali também que eu tiro pro pessoal que eu fico, meu Deus, eu falo, não é possível. O negócio do meu aniversário, só pra deixar claro, o hype ele nasce em janeiro, né? Meu aniversário é 15 de abril. Só que
o que acontece logo em seguida? 15 de abril foi meu aniversário. No dia 18 de abril, 3 dias depois do meu aniversário, foi exatamente a primeira vez que eu gravei nesse estúdio. 2 dias antes foi... acho que foi um dia depois do meu aniversário. Não, foi próximo. Foi quando eu tive contato com o Betão, que, cara, assim que eu falei pra ele sobre o projeto, na mesma hora ele falou, ó, me conectou com o Lucas e falou, irmão, vai, arruma um estúdio lá pra gravar com o Lorde. E é isso. O Lucas na hora falou, beleza, quando vai ser? Falei, pô, eu preciso dessa semana. Sexta-feira tem como na mesma semana. Os cara fizeram tudo, falou, vai pra cima, arruma o convidado aí e vamos gravar. Cara, assim, é algo muito surreal, sabe? E aí, como eu disse, por mais que eu era descrente sobre esses temas, eu também não tentei confrontar a mensagem que estava sendo passada para mim. Eu quis, de fato, absorver aquilo de coração aberto, mesmo sendo cristão e falando abertamente sobre a minha religião aqui, mas isso não quer dizer que eu não possa respeitar e eu não tenho zero vontade de indescredibilizar não existe, mas enfim, sabotar a religião dos outros, porque se eu acredito no mundo espiritual, eu acredito que sim, cara. O mensageiro que tanto a gente falou aqui, ele tá em vários lugares. Sim. E às vezes, Deus tá aí querendo falar com você, e se você não quiser ouvir, às vezes tu tá perdendo uma grande oportunidade de você ouvir algo que pode ser transformador na sua vida. Por isso que eu falo, eu escuto tudo, quer me passar mensagem, passe, fique à vontade ali, porque é sempre bom ali pro nosso processo evolutivo, né? E às 100%. Vezes a pessoa, até às vezes numa conversa assim muito simples, a pessoa fala algo que você tá precisando. Então, por isso que eu falo, às vezes nem é religião, é energia. Eu acredito muito em energia, então eu acho que eu acredito mais em energia do que religião ali. Eu acho que sempre o universo quer te falar alguma coisa, sabe? Então, a mensagem vai vir de algum jeito. Às vezes é em alguma reportagem, às vezes é algo que você tá escutando uma rádio e, tipo, vem uma mensagem ali. De algum jeito, a espiritualidade ou o universo vai tentar ali falar com você. Aí basta você parar e, tipo, pensar e falar, eita, será que é pra mim? E sempre é, gente. Sempre é, porque nada é por acaso. Esse gancho que você deu, pô, tomara que minha mulher não esteja ouvindo isso, cara. Preciso falar. Eu conheci uma menina nos Estados Unidos que ela era muito ligada a esse lado do espiritismo, né? Ela também jogava tarô. E aí, cara, tem um aprendizado que eu peguei com ela que até hoje eu fico viajando nessas paradas, que é o nada acontece por acaso. E coincidências, ela acreditava que as coincidências que aconteciam na vida são sinais. Sim, tá ligado? Com certeza. Seja ela uma coincidência de, pô, caramba, tu veio com a mesma camisa que eu hoje, ou a coincidência de, pô, toda hora que eu olho no relógio é sempre o horário igual, tipo, é 11h11, ou é 12h12, ou é 13h13. Que caramba é isso que hoje, toda hora que eu olho, parece que tem alguma mensagem ali? Então ela acreditava muito nessa parada e eu comecei a prestar atenção que, cara, sempre que... e aí, o que ela... Bom, ela falava inglês, né? Eu posso ter entendido errado. Mas ela deixava claro que quando muitas coincidências começam a acontecer, isso quer dizer que o universo está conspirando a seu favor. E é o momento de você abraçar e ir pra cima dos seus sonhos e arriscar, tá ligado? Então, se você tem dúvida de algo, os anjos, eles se comunicam com você através de sinais. E os sinais são coincidências, são números repetidos que você vê. E eu achei aquilo muito interessante, porque eu nunca tinha prestado atenção pra vida daquela forma, tá ligado? Olhado pra vida com essa ótica. Então, eu toda vez, desde aquele momento, toda vez que alguma coisa se repete, ou padrões se repetem, eu fico até mais tranquilo que eu falo, beleza. Se algo tá dando errado e padrões estão se repetindo, é porque isso tem que ser assim. Eu tenho duas coisas para te falar. A primeira, de coincidência. Eu sempre acreditei em energia, tudo mais, e sinais. E uma impressionante que aconteceu comigo, eu sempre ficava muito perdida, tipo, o que eu quero fazer na minha vida? Tipo, o que eu vim fazer na Terra? Tipo, qual que é a minha principal missão? Eu sempre ficava muito perdida em questão a isso. Hoje eu acho que eu já tenho um caminho ali do que eu vim fazer. E teve uma vez que fiquei uma semana na praia.
Eu tava de férias, o Diego tava fazendo home e tudo mais. E a gente tava na sala, tipo, a casa era bem ampla ali, entrava muito vento. Eu tava conversando com ele exatamente isso. Eu falo, o que eu quero ser da minha vida? Tipo, pô, eu queria tanto uma mensagem espiritual, não sei o quê. O que o universo tá querendo? Na mesma hora, e eu era muito crente disso, entrou uma libélula na sala, batendo assim nas coisas. E pra mim era algo assim, eu tenho até tatuado aqui, porque a libélula é um sentido, de significado, é algo espiritual. Quando você tem uma evolução espiritual, igual a borboleta, a libélula também tem o mesmo sentido, mas ela é mais voltada para o espiritismo. E eu tava falando exatamente sobre isso. Eu já queria tatuar, porque eu acho que eu estava ali nessa evolução. E na hora que eu tava falando isso sobre minha vida, tipo, que eu tava conseguindo... eu tirei uma semana ali pra poder conectar comigo mesma. Na mesma hora que eu tava falando, eu falo, meu, eu acho que eu me encontrei, não sei o quê, eu quero tomar isso pra minha vida. Entrou uma libélula. Eu falei, meu, não é possível. Eu fiquei em choque, ele também ficou em choque. Acho que até o cachorro que tava com a gente falou, meu, não é possível. E a libélula batendo ali em tudo. Depois disso, eu tive a resposta. Eu falei, caramba, não é possível, não é possível. E, assim, por isso que eu falo, é igual número, é igual mensagens ali muito repetidas, pessoas que entram na sua vida, tipo, nada é por acaso. Sempre tem ali um ser maior ali querendo te avisar sobre alguma coisa. Deixa eu fazer um adendo sobre isso. Eu comentei sobre a questão lá que você falou que uma pessoa ia aparecer e eu verbalizei que essa pessoa é o Betão. Por que eu tenho certeza que é o Betão? Eu acho que a gente sente, né? Mais do que isso, Nath. Além de sentir, simplesmente eu descobri que o Beto... O pai dele se chama Beto, meu pai se chama Beto. A mãe dele se chama Mônica, minha mãe se chama Mônica. O irmão dele se chama Rafael e meu irmão se chama Rafael, pô. Tu quer maior coincidência que isso? Se você tá buscando algo... Cara, olha como o destino, ele é traiçoeiro e safado. Ele joga na tua cara. Se você tem dúvida, olha aí, irmão. Olha esse tanto de coincidência. Não tem como não ser, tá ligado? Isso é verdade. E assim, eu acho que quando a gente cai na real também, a gente fala, caramba, por que demorou tudo isso pra gente descobrir ali que realmente pra gente tomar esse rumo na minha vida? Tipo, por que essa pessoa entrou na nossa vida? Então, assim, sempre tem ali um destino e um porquê. Então, eu sempre falo, tem um porquê. E outro ponto que eu ia te falar, que foi muito importante, que eu percebi, mas eu acabei nem te falando, que foi na época da sua saída do Flow. Uhum. Eu brinco, mas aconteceu comigo também. Quando eu iria ter uma mudança muito grande na minha vida, aconteceu, não vou falar só desgraça, porque essa palavra é feio, mas aconteceu tudo errado. Quando eu ia me mudar... pro meu apartamento que eu tô atual, eu fui roubada. Lembra dessa fase? Eu fui roubada, invadiram o meu banco, levaram tudo. E depois me explicaram que, tipo, quando a gente tem uma movimentação muito grande na nossa vida, várias coisas começam a dar errado, pra no final dar certo. E eu lembrei muito de você quando você ia fazer uma mudança de carreira, que você ia sair do Flow, ia vir aqui pro Hype Talks. Lembra que você tinha sido assaltado? Fui. E eu comentei com o Diego, eu falei assim, será que aconteceu com o Rodrigo a mesma coisa que tá acontecendo comigo? Porque às vezes parece que vem uma bomba, né? Então, assim, querendo ou não, ninguém quer ser assaltado. Mas você acaba perdendo, tipo... algo ali de valor, então entram no seu banco, fazem várias coisas e te deixam super mal. Mas depois você vê, tipo, eu brinco que é a carta das nuvens. Ela caiu pra mim, pô. Lembra? Ela tipo, caiu assim, pra mim essa carta. Fica algo muito incerto, o momento ali é muito incerto, porém, sempre depois que vem a chuva, vem a neblina e tudo mais, vem a carta do sol. E eu pensei em você, eu falei, caramba, acho que aconteceu a mesma coisa que aconteceu comigo, aconteceu com ele. Mas só que como o momento ali tava meio triste, né? Uhum. Falei, não vou falar nada, vamos esperar pra quando a gente tiver ali um bate-papo, a gente falar sobre isso. Porque é muito normal. Às vezes, quando a gente vai mudar de um ciclo que vai mexer muito com a nossa vida, a tendência é tudo dar errado antes, pra depois esse ciclo dar ok. Ué, tu curtiu o conteúdo que tu acabou de assistir? Então deixa teu comentário aí, curte e compartilha com teus amigos pra geral ficar no hype. Não esqueça de seguir @HypeTalksBR em todas as redes sociais. Valeu? Tamo junto e até a próxima.